Olá pessoal, seja bem-vindo, tudo bem? Eu me chamo Cassiano Nunes, sou missionário da comunidade católica Shalom e o tema de hoje é: eu posso servir a Deus em pecado mortal? Eu posso fazer algo bom em pecado mortal? Eu posso me dispor a fazer alguma coisa em pecado mortal? Fica aqui com a gente e a gente vai conversar hoje sobre isso. Eu entrei hoje numa capela e Deus me lembrou desse tópico, dessa dúvida que muitos irmãos têm. Às vezes não apenas por uma situação pessoal, mas muitas vezes porque vemos até padres que vemos, e aí eu vou ler um livro aqui, uma parte dos trechos de Santa Teresa, que cuidado com a forma que você vê, para você não cometer um pecado mortal. Porque o seu olhar apenas carnal, sem uma vida cotidiana de oração, deixa a sua visão cega, não é? Então, olha o que Santa Teresa diz: aproximando-me uma vez para comungar, vi com os olhos da alma, mais claramente do que com os do corpo. Veja, ela via com os do corpo, só que mais claramente com ela via com os da alma. Mais claramente do que com os do corpo, dois demônios de abominável figura. Parecia-me que os seus chifres rodeavam a garganta do pobre sacerdote. E vi meu Senhor, com a majestade que disse posto, na forma como ia ser dada a mim. Porque eu disse meu Senhor? Porque Deus foi transubstanciado, a missa aconteceu, mas na forma como ia ser dada a mim, naquelas mãos que se via claramente. Olha o que Santa Teresa, doutora da igreja, por isso muita calma. Tem muita gente na internet julgando o bispo, colocando vozes de demônio. Gente, a gente não faz isso. Com padres também não se faz isso. Olha aí, naquelas mãos que se via claramente que causavam ofensa a ele, a Jesus. E entendi estar aquela alma em pecado mortal. Deus revelou a uma mulher, Santa Teresa d'Ávila, essa visão. Para quê? Para ela fofocar? Com certeza não. Para ela conversar com esse padre. A gente sabe que às vezes nem conversar, mas rezar, passar às vezes um mês jejuando muito. A gente não jejua muitas vezes. Julgar, muitas vezes a gente julga. Mas o que é que eu vim aqui conversar? Porque poderia ser numa missa dominical em determinada paróquia. Esse padre, por exemplo, aqui, precisava estar ali no ofício dele. E nós devemos comungar com tranquilidade, não importa a situação moral do padre, para comungar, para transubstanciação. Mas claro que se Deus, com o olhar da alma, se você reza, meu irmão, se você reza, talvez, eu vou para a missa todo domingo, talvez não seja suficiente nos dias de hoje. Reza o texto todos os dias, como Nossa Senhora tem pedido. Abro a Bíblia para ler mais de 10 minutos por dia. Eu leio a Bíblia, purifica a minha visão. Porque a gente está com tanto perigo, meu Deus do céu, na internet tem tanta gente afastando os católicos da missa. Mas aqui eu não vim nem falar muito de padre nem de missa não, que é a coisa mais importante. Mas eu vim falar das vezes que você, a gente chama de perplexidade de consciência, né? Você está com dificuldade na sua consciência e alguém, Cassiano, não tem ninguém para conduzir essa oração. Cassiano é que eu digo um exemplo, mas não estou livre de passar por essa situação. E é importante a firmeza
da caridade, para nós entendermos que nós precisamos compreender que o selo batismal, ele não sai com o pecado mortal. Isso é muito sério. Muita gente, depois de cometer um pecado mortal, que pode acontecer antes de você fazer uma pregação, desiste da pregação. Se não tiver ninguém, pregue na consciência, nem que você mude o tema no respeito à caridade para com aquelas pessoas, mas sem falar para elas a sua situação vergonhosa de pecado mortal, que você, ao sair dali, aquela pregação, te moveu a você correr para o confessionário. Aquela pregação te moveu para você correr para o confessionário. Isso é gravíssimo, gente. Mas não deixe de ir pregar. Eu estou numa oração, Cassiano, para conduzir uma oração. Só tem eu, ninguém mais sabe. Terminei de cometer um pecado mortal. Conduza a oração e corra para a confissão logo depois. Cassiano, só tem a confissão no outro dia. Louve a Deus, porque você não perdeu a esperança. Isso é graça de Deus. O pior pecado é perder a esperança. O pior pecado é você voltar atrás do movimento de conversão. Qual é o movimento de conversão? É o movimento da caridade. E aí pode ser, Cassiano está fazendo apologia ao pecado mortal. Apologia ao pecado mortal. Se você estiver pensando isso, eu sinto muito. Se você insistir nesse pensamento, isso vai lhe levar a incorrer em pecado mortal. Porque não é esse o meu objetivo. Não é esse o meu objetivo. Eu falei várias vezes sobre a importância da confissão. Não de depois de uma pregação, de um momento de oração, você fazer o seu momento pessoal com Deus pedindo perdão. Não. Pecado venial, preste atenção. Mesmo ele repetido, é importante. Eu sugiro que você não deixe não demore um ano. É uma sugestão da igreja para aqueles locais que tem pouco padre. Mas claro que você pode ir mais vezes. Mas o que eu vejo, principalmente a minha preocupação, é que diante de uma onda terrível de ataque às lideranças da igreja, primeiro ponto, ataque às lideranças da igreja. Segundo ponto, infelizmente nós sofremos muitas vezes da falta da caridade fraterna de pessoas que cheguem informalmente para nos corrigir. Amizades de verdade. Não é aquele encontro de acompanhamento assim, mensal, uma coisa muito formal. Eu não estou falando dos seus encontros formais de formação ou direção espiritual. Eu estou falando que, infelizmente, nós estamos destreinados para a caridade fraterna. Às vezes, corrigir não é coisas graves, não. Às vezes é corrigir já algumas palavras, alguns olhares, algumas atitudes, omissões. Meu Deus do céu. Uma vez eu li um livro sobre teologia moral e me espantei ao final do livro como o padre que escreveu o livro, ele insistia sobre a omissão. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de falar das obras de Deus em nossa vida, do que Deus faz todo domingo na missa em você? O que que Deus faz em você quando você recebe a Deus na Eucaristia? Nada. No domingo, quando você recebe essa potência, você não tem nada para comunicar. E olha, Deus, ele me fez assimilar melhor o que eu recebi na missa, e a palavra da missa foi essa, e eu exercitei para gravar no meu coração. Foi Deus, é obra de Deus. Deus me ajuda a trabalhar e a ser honesto, a trabalhar no meu emprego, no meu trabalho,
Gente, isso é sério, você tem que falar do que Deus faz na sua vida. E meu irmão, e Jesus ama você também, te chama. Jesus pede para você falar para as pessoas e te chama a você chamar as pessoas para a missa. E quando foi que você chamou alguém para a missa? Talvez isso já lhe deixou um egoísmo que talvez seja um pecado mortal. Preste atenção nisso. Um egoísmo. E aí Cassiano vai ficar desesperado agora? Não, vai confessar. E com tranquilidade. Entenda com muita urgência que você precisa falar. Eu costumo dizer, eu escutei de um pregador uns anos atrás, que ele disse, se exemplo fosse suficiente, Jesus ficaria calado, meu irmão. Não, o exemplo. Aí a gente pega aquela parte de São Francisco, uma vez, claro que foram outras também, né? Que São Francisco foi calado e voltou, o irmão perguntou, irmão Francisco, você não foi pregar? Aí Francisco, não, o exemplo o exemplo é muito mais importante, isso é óbvio. Mas quantas e quantas vezes São Francisco e Jesus também pregava, ensinava. Olha, irmão, você sabia que tem missa em tal horário, e esse horário? Ensine as pessoas a conversar sobre uma melhor participação da missa, aprendam juntos, mas isso é gravíssimo, é urgente. Quantas e quantas pessoas? Meus irmãos, rezem muito por mim, porque esse vídeo aqui está gerando um ódio no inferno. Porque eu estou pedindo a você com ternura, com amor, que você entre num movimento de igreja militante. Esse termo, existe igreja militante, padecente e triunfante. Infelizmente, a gente parou de estudar a doutrina católica. E a militante somos nós, é uma militância, é uma batalha contra as forças que estão, não é contra homens. Reze por mim. Mostre esse vídeo para o amigo. Já é uma forma de evangelização. A uma liderança, ao padre, né, da sua paróquia. Deixa aí, compartilhe. Tem um botãozinho vermelho aí também. Se inscreva no canal, isso ajuda muito na evangelização. Tem aí uma forma de você copiar o link do vídeo, coloca nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Se você quiser baixar, espalhar, fique livre. Deixe também aí um legal e comente, escreva, isso ajuda muito o canal. Vamos bater aí uma meta, eu estou fechando aqui uma meta de 30 mil pessoas acompanhando aqui o que a graça de Deus me pede para conversar com vocês. Deus abençoe você sempre mais. Shalom.